A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de quarta-feira. Que alegria, meus irmãos, chegar até vocês mais uma vez para levar uma palavra de fé ao seu coração. Não tem nada mais gratificante, melhor, mais maravilhoso na vida da gente, pessoal, do que a gente parar, irmão, para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que alegra o nosso coração, alegra a nossa alma. Feliz é você que ouve, você que acredita, você que guarda, você que pratica a palavra de Deus. Inclusive, esse programa tem chegado até você de uma maneira simples, de uma maneira que você entenda, de uma maneira que você possa guardar no seu coração. Então, por favor, não saia daí não, fica aí mesmo. Vamos ouvir os ensinamentos sagrados. É um programa rápido, curto, objetivo. É 20, 25 minutinhos apenas de programa, pessoal. No instante termina. Eu tenho certeza que o nosso Deus ele tem algo maravilhoso para falar ao seu coração, para entregar na sua vida, para abençoar você. E olha, a sua vida, querido, será muito melhor depois dessa tarde de quarta-feira, a pregação que você vai ouvir. Eu não sei se você mora aqui em Fazenda Nova, Fazenda Velha, ou então nos distritos, nos bairros, nos sítios aqui próximo, mas aonde você estiver, seja perto ou longe, eu sei que o Senhor Jesus Cristo está aí bem pertinho de você, querendo falar ao seu coração. Então seja paciente, fica aí mesmo. Se você ainda está no seu trabalho e está com vergonha, porque seus clientes estão aí, seu patrão ou outro funcionário também, um colega de trabalho, tenha vergonha de ninguém não, aumente mais um pouquinho aí o seu rádio, permita que essa pessoa também venha ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que assim como o Senhor Jesus Cristo quer falar com você, Ele também quer falar com ela, quer falar com ele. Você que está em casa com sua família aí agora, na hora do almoço, aumente mais seu rádio também, para que os seus familiares venham ouvir a palavra de Deus. Que a sua casa, pessoal, esteja guardada, que a sua família esteja guardada. Inclusive, daqui a pouquinho eu quero orar por você, tá? Eu vou orar, pessoal, para que essa tarde que está iniciando seja uma tarde produtiva, tranquila, sossegada, abençoada. E essa oração que eu vou fazer, a senhora e o Senhor não pode perder por nada, tá bom? Pega aí na geladeira ligeira uma garrafinha d'água, bota aí pertinho do seu rádio também, porque já já nós vamos estar orando, você vai tomar da água consagrada e o nosso Deus vai fazer um milagre nas nossas vidas, tá certo? Pega aí a sua Bíblia também para ler junto comigo a palavra de Deus e se prepare, fique atento, fique esperto e fique ligado, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém, é isso aí, vamos lá, nós estamos de volta. Eu tô com minha Bíblia aberta aqui, no Salmo 51, lá no versículo 11, onde a palavra de Deus diz assim, ó, Salmos, capítulo 51, versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Glória a Deus, eu vou ler de novo. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. O salmista Davi, quando ele escreveu, pessoal, esse salmo, foi um dos momentos mais difíceis, mais atribulados da vida dele. A Bíblia fala que ele havia cometido um pecado com uma mulher chamada Betseba, mandou matar o marido dela para poder ficar com ela, né? E aí, depois de um tempo, o profeta Natan chamou a atenção de Davi, repreendeu ele. Nesse momento aqui, o rei Davi, pessoal, ele era digno de morte por causa do pecado que ele havia cometido e tal. E diz a palavra de Deus que Deus ele teve misericórdia da vida de Davi. Apesar que daquele dia em diante, diz a palavra de Deus que a vida de Davi, meus irmãos, virou um inferno. A espada entrou na casa dele, a violência, a prostituição. Os irmãos dele, um começou a estuprar o outro, um começou, pessoal, a matar o outro. E aí o próprio filho tentou matar o pai. Você vai ver que depois desse dia, a vida do rei Davi se tornou um verdadeiro inferno. Ao longo da vida dele, ele terminou em grandes agonias por causa desse pecado que ele havia cometido. E é interessante que quando o rei Davi, pessoal, ele caiu em si, ele vai orar, vai chorar,
vai pedir perdão a Deus, vai se arrepender daquilo ali. Inclusive a criança, pessoal, daquele relacionamento morreu também como punição daquilo ali. Foi uma destruição total. Só que é interessante que Davi, ele vai fazer 2 pedidos a Deus. Ele vai dizer assim: Senhor, não me repulses da tua presença. Ou seja, não me tira da tua presença não, Senhor. Independente do castigo que o Senhor me der, esteja comigo. Esteja comigo, Senhor. Não me afaste da tua presença não. E outra coisa, não me negue o teu espírito também não. Hoje eu gostaria de falar com vocês, pessoal, aqui na rádio, a importância de ter o Espírito Santo na vida do ser humano. O Espírito Santo, querido, ele é maravilhoso. O Antigo Testamento chama de Espírito do Senhor, Espírito de Deus, né assim? E o Novo Testamento chama ele como de fato ele é, que é o Espírito Santo. Aquele que o Senhor Jesus Cristo falou, pessoal, em João 16, em João 14, acerca do Consolador, lembra? A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o selo de Deus, irmão, na vida dos fiéis. E assim, o Espírito Santo, ele é tudo na vida do ser humano, é tudo. O salmista Davi, ele entendia, pessoal, a importância do Espírito Santo. E ele vai dizer, meu Deus, o Senhor pode tirar o que for de mim, pode me matar, pode tirar a minha vida. Mas se o Senhor quiser que eu viva, por favor, não me afaste da tua presença não. E não me negue o teu espírito também não. Aquele mesmo espírito que há muitos anos atrás, quando o profeta Samuel ainda estava vivo e foi lá na casa do meu pai, Jessé, e me consagrou, e diz a palavra de Deus que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de mim. Pai, não deixa eu perder esse Espírito Santo não, Senhor. Não deixa eu perder, Senhor, do teu Espírito não. E meus irmãos, tem muita gente que pensa, querido, que o Espírito Santo, irmãos, é baderna, querido. É gritaria, é ribuliço. Não, o Espírito Santo não é isso não, pessoal. Na verdade, o Espírito Santo é a sabedoria de Deus, irmão, na vida do crente. O Espírito Santo, ele é o selo de Deus, irmão, na vida do fiel. O Espírito Santo é poder de Deus, irmão, na vida daquele que crê. Se alguma vez você já recebeu algum milagre do Senhor Jesus Cristo, saiba que foi obra do Espírito Santo. Se alguma vez você sentiu vontade de ir para uma igreja, assistir um culto, ali foi o Espírito Santo que levou você. E se nesse exato momento você está aí do outro lado desse rádio, seja em casa, seja no trabalho, ouvindo essa programação, talvez você não é evangélico nem nada e vive numa bagaceira maior do mundo, não estou aqui te acusando não, mas talvez a realidade da sua vida tenha sido essa. Mas olha você aí ouvindo a palavra de Deus. Você sabe quem foi que preparou isso? Também foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus irmãos, quem nos conduz, quem nos ensina. Essa pregação, quem preparou também foi o Espírito Santo. Esse programa, quem mantém no ar, não é o seu patrocínio, é o Espírito Santo de Deus que mantém esse programa no ar, que abençoa a pregação do Evangelho, o programa Momento de Fé. Quem sustenta, pessoal, a porta de uma igreja aberta também é o Espírito Santo. Você quer ver, querido, uma igreja se acabar? Deixa o Espírito Santo se retirar dela. O Espírito Santo, irmão, se acaba numa igreja, a igreja fecha as portas, pode estar cheia de gente, pode estar um bocado de pessoa, a igreja se acaba instantaneamente, porque sem o Espírito Santo ninguém vai, ninguém dizima, ninguém oferta, ninguém ajuda, ninguém canta, ninguém ora, a palavra de Deus não toca no coração de ninguém, a oração, pessoal, ela não chega até Deus, a oração também não tem resposta, todo mundo vai seco, sai vazio, e aí aquela igreja ela está fadada ao fracasso, por falta do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia fala, irmão, que a gente precisa buscá-lo, a gente precisa incendiá-lo dentro de nós. A gente precisa mantê-lo aceso, mantê-lo vivo. Sem o Espírito Santo, minha gente, o ser humano está morto. O Espírito Santo, ele nos dá sabedoria dentro de casa, no relacionamento, a educar e criar os nossos filhos, no nosso trabalho. Sem o Espírito Santo, você vai se envolver, querido, com amizade sem futura. A senhora, minha irmã, vai andar com mulher velha da bagaceira. Você vai se envolver com gente que não tem valor, gente que não tem prestígio, pessoa que não tem nada para lhe ensinar, pessoas que não tem nada, querido, para lhe dizer, para lhe mostrar, pessoas que não vão agregar nada na sua vida, pelo contrário, só vão te destruir, só vão puxar você para baixo. É aquelas amizades sem futura que às vezes diz, meu Deus do céu, o que é que eu ando com esse caba? O que é que eu sou amigo dessa mulher? O que é que essa pessoa tem para me oferecer, pelo amor de Deus, não é verdade? Ou seja, são amizades abomináveis, querido.
amizades, irmão, que não levam o ser humano a lugar nenhum. Tudo isso por falta do Espírito Santo na vida do ser humano. Veja, toda quarta-feira a gente realiza nas nossas igrejas, pessoal, o culto da busca pelo Espírito Santo. É o culto mais importante da semana, é o culto da quarta-feira, né? O da sexta também é importante, que é a batalha espiritual. O do domingo também é importante. Na verdade, pessoal, todo o culto é importante. Toda vez que você diz, não, eu vou ali cultuar o Senhor Jesus Cristo, ele é muito importante, né, assim? Mas o culto da quarta-feira, meu Deus do céu, o Senhor ele tem feito maravilhas naquele lugar. O nosso Senhor Jesus Cristo tem transformado vida, tem transformado família. O nosso Deus ele tem avivado, pessoal, muita gente, muitos irmãos, muitas irmãs. E talvez quando eu me refiro ao Espírito Santo, você sabe o que é, porque um dia você sentiu a presença dele, lembra? Talvez um dia, minha irmã, a senhora era uma mulher cheia do Espírito Santo. Talvez você, meu irmão, era um homem cheio do Espírito Santo. Mas aí o tempo foi passando, e aí veio o trabalho, depois veio família. Talvez você também começou a morar mais distante da igreja, ou até mesmo parou de ir para a igreja. E tanta coisa foi acontecendo de lá para cá, que talvez a senhora e o senhor, querido, foi só esfriando na fé, foi só esmurecendo, foi só desistindo, foi só se acabando. E hoje talvez você não sente mais a presença do Espírito Santo. Talvez até sente, né? Porque uma vez, pessoal, ele aceso dentro de nós, ele não desaparece de tudo não. Ele ainda continua ali, ainda que seja, ó, uma brasazinha bem pequenininha, ó, já se apagando, mas ele ainda está ali. Até porque eu acredito que se você está aí agora para ouvir esse programa de rádio, é porque o Espírito Santo permitiu. E ele está falando com você através dessas palavras, não é verdade? Sabia que se você der um sopro nele, no Espírito Santo, ele vai incendiar o seu corpo todinho novamente? Sabia que se der um sopro nele, querido, você volta a ser aquela mulher cheia do Espírito Santo, aquele homem cheio do Espírito Santo, igual você era antigamente? Pessoal, o Espírito Santo, minha gente, é uma promessa para todos nós, irmão. O Espírito Santo é uma promessa para todos aqueles que desejam caminhar com Cristo, até porque sem Ele a gente não consegue. Hoje em dia o Espírito Santo, minha gente, virou motivo de chacota hoje em dia em muitas igrejas, porque assim, tem muita baderna, muita coisa que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Você sabe qual é a melhor explicação que eu creio acerca do Espírito Santo? É Atos capítulo 1, antes do Senhor Jesus Cristo subir ao céu. Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas na Judéia, na Galiléia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, basicamente através dessas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, pessoal, que foi ele que mandou o Espírito Santo, né? O Senhor Jesus vai dizer, olha, o Espírito Santo vai fazer de vocês as minhas testemunhas. Ou seja, vocês serão meus discípulos, vocês serão fiel a mim através do Espírito Santo. Sem ele não tem como. Então assim, o Espírito Santo não é, pessoal, para a pessoa, irmão, ficar pulando, rodando, gritando e, sabe, sem controle das coisas. O Espírito Santo, ele não toma, irmão, consciência de ninguém. Quem toma, querido, a consciência da pessoa é o diabo, é o demônio, uma possessão demoníaca. Quando uma pessoa está manifestada, irmão, aquela pessoa ali, meus irmãos, ele fica inconsciente. A pessoa não tem controle do seu movimento. Já o Espírito Santo, não. O Espírito Santo, pessoal, quando toma conta da gente, é algo maravilhoso, mas ainda você continua consciente. Por isso que a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele não toma o controle do profeta, não. O profeta, ele está ali no controle ainda. O espírito está sujeito ao profeta, não é assim? Mas através dele é que a gente consegue servir a Deus verdadeiramente. Se você parou de beber, parou de fumar, isso é obra do Espírito Santo na sua vida. Se você parou de andar em festa, você quer uma festa, meu Deus, e hoje em dia é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, isso também foi obra do Espírito Santo na sua vida. Se você é aquela mulher, aquele homem que persevera, que batalha, que luta, às vezes cansado, exausto, debaixo de chuva, de sol, você está ali servindo a Deus, indo para a igreja, assistir o culto e tal, essa força que você tem não vem de você, querido. Essa força vem do Espírito Santo que habita em você. E olha, não deixe esse Espírito morrer dentro de você, não. Toda quarta-feira nós estamos realizando a busca pelo Espírito Santo. Tem sido um culto maravilhoso, tem sido um culto onde o nosso Deus, ele tem derramado graça, até porque Jesus disse em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á.
Aquilo que a gente pede do Senhor com fé, pessoal, a gente recebe. E o que a gente pede, querido, na quarta-feira não é dinheiro, irmão. Não é bens materiais, não é família, não é proteção, não. O que a gente pede na quarta-feira é o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, muita coisa na sua vida vai mudar. Talvez você é uma pessoa que tem se endividado, tem se envolvido em coisa que não tem futuro, tem gastado o seu suor em coisas, querido, que não leva você a lugar nenhum. A sua vida é um atraso, sua vida é um verdadeiro vazio. Tudo que você pega acaba, tá com uma coisa, daqui a pouco quer trocar, quer vender, quer não sei o quê. Isso é um vazio dentro de você, meu irmão. Esse vazio que vai preencher não é você ficar, querido, se mudando de casa, trocando de carro, de moto, toda hora desfaz de um, troca de outro. E sai de uma casa, vai morar na outra. Sai de uma rua, vai pra outra. Aqui não presta, aqui não sei o quê. Esse povo isso, esse povo aquilo. Sai de um trabalho, arruma outro. Você inventa, querido, de trabalhar numa área. Daqui a pouco, não tem futuro não, vou pra outra. Eu vou vender perfume. Daqui a pouco, não, eu vou pra costura. Não, eu vou trabalhar na loja. Não, eu vou botar uma loja pra mim. Daqui a pouco, não, eu vou voltar não sei pra onde. E aquela loucura toda, aquela não sabe de nada, o que quer, nem nada. Isso, na verdade, é um vazio existencial que existe dentro de você que nada vai preencher. Talvez você vá ali e compre um telefone, aí daqui a pouco, não, isso aqui eu quero outro, aí compra outro. E tudo fiado, e aí se endividando, e aquela agonia toda, depois vem a doença, vem a depressão, vem a ansiedade, e aquela agonia maior do mundo. Isso é um vazio que você tem dentro de você, que faz você, querido, viver morto. É um morto vivo, sabia? O ser humano, pessoal, que não é guiado pelo Espírito Santo, é um ser humano morto. A pessoa anda, caminha, trabalha, enxerga, come, dorme, toma banho, se veste e tal, mas por dentro a pessoa está morta. Então essa busca pelo Espírito Santo é para você. Eu tenho certeza que você precisa estar lá hoje à noite nesse culto, sabia? Seja você de perto ou de longe, seja você evangélico ou católico, você precisa ter o Espírito Santo guiando seus passos, guiando os seus caminhos, conduzindo a sua vida, mantendo você de pé, porque senão, pessoal, a gente não resiste à luta da vida não, irmão. É muita coisa, muita luta, muita dificuldade, é muita prova. E sem o Espírito Santo, que é o poder de Deus na nossa vida, como é que a gente vai vencer, meu Deus do céu? Como é que você vai vencer os problemas, as lutas, as adversidades, se o Espírito Santo não te ajudar? Se ele não segurar na tua mão, te der força, te der coragem, levantar a tua cabeça, manter você de pé, como é que você vai resistir? Não tem como resistir. Então, seja forte e corajoso e venha para a igreja hoje à noite, venha nessa busca pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que não vai ser fácil para você vir não, mas sabe o que eu tenho certeza também? Que a recompensa vai ser muito maior do que a dificuldade que você enfrentar para ir para a igreja hoje à noite. A recompensa será muito, mas muito maior. Venha, eu gostaria de convidar você evangélico, você católico, você que é aquela pessoa que não faz parte de igreja nenhuma, mas tem um amor tão grande pela Bíblia, você lê a palavra de Deus, você gosta de ouvir um programa como esse, que prega os ensinamentos sagrados. Venha hoje à noite para esse culto, venha. É esse Espírito Santo aqui que Davi vai dizer, Senhor, tudo bem, o Senhor pode fazer o que quiser comigo, mas olha, eu só peço duas coisas, Senhor. Não me repulse da tua presença, ou seja, não me tira da tua presença não. Me faça estar, Senhor, na tua presença. Se eu tiver que ser castigado, não tem problema não, eu mereço o castigo. O que o Senhor fizer comigo, o Senhor é justo. Mas não deixa eu viver longe da tua presença não. E outra coisa, meu Pai, não me nega o teu Espírito também não, Senhor. Eu quero o Espírito do Senhor, ó Deus, na minha vida. Eu quero o Espírito do Senhor, meu Pai, guiando meus caminhos, me conduzindo, me dando sabedoria, me dando discernimento. Eu quero o teu Espírito Santo, porque se não fosse, Senhor, o teu Espírito, eu não seria rei, meu Pai. Eu não teria, Deus, destruído Golias. Eu não teria, meu Pai, vencido as batalhas que eu venci. Então, assim, o rei Davi, ele entendia que o Espírito Santo, irmão, na vida dele era tudo. Era tudo o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós é o próprio Deus, irmão, habitando nas nossas vidas. Então, eu e você também precisamos entender isso. A gente também necessita entender que nesse mundo, pessoal, onde o demônio tem tomado conta de tudo, onde o ser humano a cada dia tem sido, pessoal, um ser humano ganancioso, um ser humano preocupado, um ser humano aperreado, um ser humano violento, um ser humano baderneiro, o mundo, pessoal, está cada dia pior. E sem o Espírito Santo na vida da gente, a gente não consegue permanecer na fé, não consegue. Sem o Espírito Santo na nossa vida, você não vai viver em paz, você não vai viver bem, você não vai viver tranquilo. Eu posso te contar uma verdade? Veja, não existe nada que faça uma pessoa permanecer firme nos caminhos de Deus, irmão, senão o Espírito Santo. Você pode cantar numa igreja, você pode tocar, você pode ter um cargo alto na igreja, não importa.
Se você não é guiado pelo Espírito Santo, daqui a pouco você vai sair, você vai esmurecer, você vai se desviar, você vai dizer que não vai mais, por isso, aquilo, outro e tal e tal. Então, assim, o Espírito Santo, pessoal, na nossa vida, ele é tudo. Ele é tudo, tudo, tudo. Por que tem pessoa, irmão, que passa 20 anos numa igreja firme, nunca cantou, nunca tocou, nunca pregou, nunca fez nada, mas não falta um culto, tá ali firme, 20 anos, a pessoa tá perseverando, aquela pessoa tem algo dentro dela, dentro dele, meu irmão, que muitos não têm hoje em dia. E é o Espírito Santo que aquela pessoa tem dentro dela, dentro dele. E é esse mesmo Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo prometeu dar para cada um de nós. E hoje à noite nós estaremos reunidos apenas com esse propósito, pessoal, de buscar o Espírito Santo para as nossas vidas. Amém? Então guarda essas palavras no seu coração. Se de fato, de verdade, você acredita que elas são verdadeiras mesmo, e vamos orar. Eu posso orar por você? Você pode orar junto comigo aí? Vamos falar com Deus então? É momento de falar com Deus. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, a palavra do Senhor foi lida, foi pregada, foi explicada. O Senhor falou, meu Pai, com todos nós, Senhor, nesse comecinho de tarde de quarta-feira. Nós queremos lhe agradecer, queremos exaltar, glorificar o teu santo nome. Ah, meu Pai, se a gente investisse mais, Senhor, no Espírito Santo, ó Deus, na nossa vida, Senhor, a nossa vida seria outra, meu Pai. A nossa família, Senhor, também seria outra. A Tua palavra fala, Deus, sobre os frutos do Espírito, meu Pai, e as obras da carne. Tem muitos hoje em dia, meu Pai, que só investem na carne, Senhor. Tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa vive, cada objetivo do ser humano, meu Pai, é em prol da carne, Senhor. Já pelo Espírito Santo, que é bom nada. Mas eu tenho certeza, Senhor, que tem alguém agora, meu Pai, que a partir de hoje, Deus, vai começar a mudar, Senhor. A vida dessa pessoa, meu Pai, será outra, Senhor. A partir de hoje, a vida dessa pessoa muda. E é por ela que eu oro, é por ele que eu suplico, que eu clamo. Espírito Santo de Deus, visita essa pessoa agora, Senhor. Encha o coração dela, encha o coração dele. Dê força, dê coragem, para que essa pessoa possa estar hoje à noite, meu Pai, lá na Tua casa, Senhor, com toda a igreja, todos os irmãos, Senhor, orando junto, clamando, pedindo a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares. Pai, nos dá uma tarde de quarta-feira abençoada, Senhor. Livra-nos do mal, livra, Senhor, a nossa casa, a nossa família, nosso lar, meu Deus. Abençoa a nossa caminhada, Senhor, a nossa jornada, cada passo que nós viemos dar nesse mundo, meu Pai, que o Teu Santo Espírito, Deus, esteja na nossa frente, nos guiando, nos guardando, nos abençoando. Consagra também, Senhor Jesus Cristo, o copo com água, a garrafinha d'água, que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu rádio. Quem beber dessa água, que receba o milagre, receba a cura, receba a vida. Que sejam todos tocados, abençoados e transformados, assim oro, em nome do Senhor Jesus. E você diga amém. Diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês. Isso. Deixa aí um pouquinho para seus familiares, tá bom? Guarde essas palavras no seu coração, se de fato você acredita que elas são verdadeiras mesmo. E olha, pessoal, o nosso compromisso é hoje à noite, viu? Hoje à noite, 7h30 da noite, a busca pelo Espírito Santo na Igreja Nacional Santuário de Deus. Pastor, mas daqui pro Brejo, pastor, é distante, é longe, fosse pelo menos aqui em Fazenda Nova, Fazenda Velha. Pessoal, o sacrifício que a gente faz, meus irmãos, pelas coisas de Deus, é o melhor sacrifício que existe. Fala a verdade. Se você tivesse doente e precisasse ir lá no Hospital do Brejo, agora, nesse exato momento, agora mesmo, você não ia dar um jeito de ir, né? Talvez até a comida você deixava para lá, só para dar um jeito de ir. E se o médico dissesse, não, tem que ser transferido para Recife, que Deus o livre, tá repreendido, tá? A pessoa também, pessoal, não ia dar um jeito de ir, né? Ah, mas eu não posso, não tenho acompanhante. A pessoa tinha que dar um jeito de ir. Então, se você der seu jeito e vier para a igreja hoje à noite também, buscar o Espírito Santo pela sua vida, eu sei que vai valer a pena. Você não vai sair de lá de mãos vazias. Então venha, seja forte, seja corajoso. Anota aí o endereço da nossa igreja lá no Brejo. Travessa Cleto Campelo, número 14, na entrada do bairro Morro da Ação. É a Igreja Nacional Santuário de Deus. Eu vou falar de novo, tá? Travessa Cleto Campelo, número 14, na entrada do bairro Morro da Ação, tá bom? Então venha, seja forte, seja corajoso, venha. Lembrando que é uma horinha de culto só, tá?
7h30 da noite começa e 8h30 termina. Agora lembrando também, pessoal, que a gente começa o culto 7h30 da noite em ponto, viu? Não é 7h31, 7h32, 7h35. Se bem que, na verdade, no mundo, meus irmãos, não tem relógio certo, não. Um relógio marca 1 hora, outro marca mais, outro a menos. Mas no relógio da gente lá é 7h30 em ponto. A gente começa o culto e 8h30, 8h35, no máximo 8h40, o culto já está terminando. Então seja forte, seja corajoso, seja corajosa e venha. Venha porque coisas maravilhosas, coisas extraordinárias irão acontecer naquele lugar. E você terá uma experiência incrível na sua vida que vai mudar você, vai lhe dar discernimento, vai lhe dar direção e vai acender aquela chama que um dia acendeu a sua alma, acendeu a sua vida, guiava seus caminhos, mas talvez você deixou essa chama se apagar. Então venha, é hoje, quarta-feira, 7h30 da noite, na Igreja Nacional Santuário de Deus, Travessa Cleto Campelo, número 14, na entrada do bairro Morro da Ação, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço, um beijão a todos. Foi uma honra chegar na sua casa, chegar até você. Lembrando que amanhã, pessoal, quinta-feira, né? Amanhã, se nós estiver vivo, amanhã a pregação é sobre família, então não deixe de ouvir não. Divulgue aí acerca desse programa para seus familiares, seus amigos, seus conhecidos. E quando for amanhã, ligue seu rádio de novo para ouvir a palavra de Deus. Será uma palavra maravilhosa, assim como essa de hoje, que vai abençoar você e sua família, tá certo? Eu vou ficando por aqui, ore por mim, que eu oro por você, tá? Até amanhã, se Deus quiser, e lá na igreja até hoje à noite, com a graça de Cristo. Fique em paz, que eu vou em paz. Um beijão a todos e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento. Visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo.
você.